Olá, crianças, tudo bem? Hoje, quem vai contar a história para vocês é a professora Ruth. E nós vamos aprender uma lição muito especial da Palavra de Deus. E quero que vocês prestem bastante atenção na história. Eu vou estar orando, pedindo a Deus para que abençoe este momento de aula. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós neste momento de pandemia e pedimos a tua bênção especial sobre a vida das crianças que estarão ouvindo a tua palavra neste momento, Pai. Que o teu Santo Espírito venha, ó Deus, completar a obra no coração e na vida de cada uma das crianças. E que o Senhor abençoe os seus familiares e cada uma delas, ó Pai. Pedimos a tua bênção também sobre a vida da Ruth, que estará trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Que o Senhor use a vida da tua serva e que esta mensagem possa ser muito edificante na vida de todos que vão ouvir. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Preste bastante atenção na aula de hoje, ela é muito especial. Que Deus abençoe. Olá, crianças! Espero que estejam bem. Na aula passada, vocês aprenderam com a professora Liliana sobre como a palavra de Deus é a minha instrução, meu manual de instrução, na verdade. E nessa aula, nós vamos aprender como a palavra de Deus é a minha sabedoria. Bom, para aprendermos direitinho sobre isso, eu vou contar uma história que se encontra lá em Gênesis, de um rapaz que precisou de muita sabedoria para enfrentar os problemas da vida dele. E através dessa lição, nós vamos ver que a verdadeira sabedoria vem de Deus. O nome desse rapaz era José. E os irmãos de José tinham muitos ciúmes dele, como vocês podem ver aqui na carinha deles. Porque José era o filho que o pai deles mais amava. O pai deles até deu essa capa linda para ele usar. E José também estava tendo uns sonhos de como Deus o faria grande. Então os irmãos ficavam muito irritados com isso. E aí os irmãos tiveram a ideia de fazerem uns planos aí para se livrar de José. E aí eles tiveram a ideia de matá-lo e jogá-lo num poço e falar para os pais deles que um animal comeu José, um animal muito selvagem, comeu ele, aí ele acabou morrendo. E isso não era uma ideia lá muito boa, né? Não era uma ideia muito sábia. A gente sabe que vingança não é uma coisa boa. E além disso, Deus nos fala que não devemos pagar o mal pelo mal, mas que quando algo nos aborrecer ou alguém nos aborrecer, que devemos falar com ele. Então, o irmão mais velho de José, Rubem, ele era um pouco mais esperto e ele teve a ideia de não matar José, apenas jogar ele no poço, porque a ideia dele era que mais tarde ele pudesse voltar lá no poço para poder resgatar José. Só que antes que essa ideia de Rubem desse certo, vinha ali pelo caminho uns comerciantes árabes. Eles estavam a caminho do Egito, enquanto eles estavam fazendo tudo isso. E aí Judá, outro irmão de José, teve a ideia de vender José como escravo. Ele falou, assim a gente não precisa matar ele. E além disso a gente ainda ganha um dinheirinho. E aí foi isso que eles fizeram, venderam José como escravo. Na hora, essa ideia pareceu ser muito sábia, mas a história ainda só está no começo. Então, lá se foi José para o Egito, vendido como escravo. E ele ali devia estar muito assustado, né? Qualquer um ficaria muito assustado no lugar dele. Provavelmente também devia estar pensando, por quê, né? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz? Mas, com certeza, ele já estava começando a aprender, assim, a ser sábio em momentos de aflição, neste primeiro momento. E porque às vezes na nossa vida
não sabemos o que fazer, mas Deus sempre sabe e podemos confiar nele para nos dar sabedoria nesses momentos. Lá no Egito, José foi trabalhar como escravo de Potifar, um oficial muito importante lá. E aí vocês acham que José ficou num cantinho resmungando porque estava tudo dando errado, tudo ruim acontecendo com ele? Ou de repente ele tentou fugir? Não, ele confiou em Deus e fez o trabalho da melhor maneira possível. E aí Potifar viu que ele era muito sábio, que Deus trabalhava na vida dele e deixou ele a comando das suas propriedades, suas colheitas, tudo isso. E aí ele prosperou, acabou prosperando também, e Deus fez isso por causa de José. Bom, estava indo tudo muito bem, tudo muito bom, até que um dia a mulher de Potifar queria que o José fizesse algo errado com ela. E José sabia muito bem que Deus não quer que façamos coisas erradas, não importa quem peça para nós. Então, ele não fez a coisa errada que ela queria, muito pelo contrário, ele saiu correndo, ele fugiu dela. Só que ela ficou muito brava com isso, porque ele fugiu. Então, quando o marido dela, Potifar, chegou em casa, ela inventou uma mentira e ela disse que José queria fazer algo errado com ela, mas que ela não queria e gritou socorro, e aí sim ele fugiu. Então ela inventou essa mentira e o Potifar com certeza ficou muito bravo com José e conseguiu que ele fosse para a prisão. E aí, lá estava José na prisão, preso injustamente. José poderia pensar nessa hora: eu vou deixar de seguir a Deus porque não tá valendo a pena, só coisa ruim me acontece, então não dá. Mas não, ele não pensou dessa forma porque ele sabia que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. E Deus, ele pode e ele faz com que as coisas ruins que acontecem conosco transformem-se em coisas boas. Se você for uma pessoa sábia, você sempre irá lembrar disso nos tempos de dificuldade também. Bom, enquanto José estava lá na prisão, o faraó, o rei do Egito, andava tendo um sonho meio estranho. O primeiro sonho que ele teve foi... Ele sonhava que estava à beira do rio Nilo em pé e que do rio surgiam 7 vacas gordas e saudáveis. E que após essas 7 vacas surgiam outras 7, só que dessa vez magras e fracas. E aí essas vacas engoliam as vacas gordas e saudáveis. Esse era o primeiro sonho que ele teve. O outro sonho que ele teve foi de 7 espigas de milho que nasciam de um só pé e eram espigas boas, saudáveis e bonitas. Só que aí outras 7 espigas feias e queimadas e secas chegava e engolia essas 7 espigas boas. E esse foi os sonhos que ele teve. Ele não sabia o que eles significavam, então ele chamou os magos, os sábios que ele tinha lá no palácio, para interpretar este sonho que ele teve. Só que nenhum deles conseguia interpretar. Então, um servo do faraó lembrou-se de que quando ele estava na prisão, José o ajudou a interpretar um sonho e que tudo aconteceu da forma que José interpretou. Então o faraó chamou José. E aí disse para ele: eu tenho tido sonhos que ninguém consegue interpretá-los, mas ouvi dizer que você consegue. Então José respondeu para ele: eu não posso fazer isso, mas Deus pode. Olha que resposta sábia que José teve. Às vezes nós queremos mostrar como somos inteligentes, as coisas que nós sabemos fazer, mas sem Deus nós não podemos nada. Tudo o que sabemos fazer é porque Deus nos deu sabedoria. Então é muito mais sábio responder como diz o versículo lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos em Deus. Então, com a ajuda de Deus,
José interpretou os sonhos do faraó e disse para ele: olha, os sonhos significam o seguinte: vão ter 7 anos de muita safra, muita colheita, então vai ter bastante alimento de sobra, assim, vai ter uma fartura de alimento. Mas aí depois desses 7 anos muito bons, vão ter 7 anos maus, que não vai ter colheita, não vai ter safra. Então José deu conselho para ele de que ele deveria colocar alguém no comando, alguém sábio, para que essa pessoa, nos 7 anos bons, recolhesse bastante coisa, para que nos 7 anos maus não faltasse alimento para o povo e ninguém passasse fome. E aí o faraó achou ótimo esse conselho e falou para ele: vendo que Deus te falou tudo isso, não tem homem mais sábio aqui do que você. Então José acabou ficando no comando do Egito. Então ele estava acima de todo o povo. A única pessoa ali no Egito que ficava acima dele era o faraó. Então, tudo aconteceu conforme José tinha interpretado, com a ajuda de Deus. E teve os 7 anos bons e teve os 7 anos maus. E José, como era um homem sábio, ele recolheu todo esse alimento. E nos 7 anos maus, o povo não passou fome, porque tinha os alimentos guardados. Muito bem, mas lá em Canaã, que é a terra da onde veio José, havia muita fome, não tinha muitas colheitas, então as pessoas estavam passando fome. E inclusive o pai e os irmãos de José. Então o pai pediu para que eles fossem até o Egito comprar alimento. E aí, adivinhe de quem eles foram comprar alimento? De José. E eles não reconheceram José, para eles José já estava morto ali faz tempo. Mas José os reconheceu e ele poderia pensar: agora é o meu momento de me vingar, né? De fazer alguma coisa para vingar tudo que fizeram comigo, né? Mas não, José sabia que Deus quer que nós amemos os nossos inimigos. Então ele deu o alimento para os irmãos, devolveu o dinheiro deles, então ele nem vendeu, ele simplesmente deu mesmo de graça. E aí eles foram de volta lá para Canaã. E aí não demorou muito para o alimento deles acabarem. Então o pai deles pediram para que eles retornassem ao Egito e comprassem um pouco mais de comida. Só que nessa volta, José falou para eles: eu sou José, o irmão de vocês, os que vocês venderam. Agora vocês imaginam como eles ficaram neste momento, como eles tinham sido tolos com todo o plano. Mas José estava pronto para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele disse para eles: não temam, todas as coisas ruins, Deus fez com que elas se tornassem boas. Ele queria salvar muitas vidas. Eu vou cuidar de vocês e dos seus filhos. Ou seja, Deus usou José para livrar os irmãos dele da fome. Muito bem. José, ele viveu num tempo muito antes das palavras de Deus serem escritas num livro. E Deus provavelmente falava com ele quando ele orava e pedia sua orientação, ou também através de sonhos. Mas hoje, Deus quer falar conosco através da sua palavra, que é a Bíblia. E nós podemos ter sabedoria lendo e estudando ela. A Bíblia é cheia de sabedoria. Lá no Novo Testamento, lá em 2 Timóteo 3,15, fala de como as crianças podem ter a sabedoria para saberem como ser salvas do pecado. Bom, vamos falar sobre 3 versículos e vamos chamá-los de versículos 1, 2, 3 da salvação. Por meio deles, vocês vão aprender a como tomar uma decisão muito sábia. O primeiro versículo fica lá em Romanos 3,23, que diz: todos pecaram. Então, primeira coisa que devemos fazer é reconhecer que todos nós temos feito coisas erradas, como desobedecer o papai e a mamãe, como falar mentiras ou tratar alguém mal. Mas Deus odeia o pecado. Então, todos nós precisamos de salvação.
O segundo é crer no Senhor Jesus e será salvo, lá em Atos 16:31. Jesus, o Filho perfeito de Deus, veio a este mundo e morreu para nos salvar. E precisamos acreditar nisso e crer nele como nosso Salvador. Mas como é que faz isso? O terceiro versículo vai responder: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você pode dizer a Ele, neste momento, que acredita que Ele morreu para te salvar e que está vivo novamente. E pode pedir para que Ele te livre de todos os seus pecados. Como aprendemos durante toda essa lição, a sabedoria vem de Deus. E se você aceitou Jesus como seu Salvador, Ele estará sempre no seu coração, te ajudando a tomar decisões sábias, te dando sabedoria. Quando você lê a palavra de Deus e pede para Ele te ajudar a fazer o que Ele diz, você pode ser muito sábio, mesmo que ainda sendo apenas uma criança. Bom, crianças, essa foi a lição de hoje. Que Deus abençoe. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia, faça a oração, se quiser crescer. Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Amém. Amém.